Eu sou Kelvin, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal, da nossa Progland, para um formato que a gente não faz há um certo tempo, um vídeo inteiramente jornalístico, informativo. A gente está voltando com o nosso quadro Prog História. Da última vez, o nosso último quadro, o nosso último Prog História tinha sido com Marillion, há algum tempo atrás. O vídeo já está disponível aí no nosso canal para quem quiser assistir. Dessa vez a gente vai voltar mais uma vez falando sobre a história, as curiosidades e a trajetória em si de uma banda ou de um artista muito consagrado do prog. O vídeo com o Marillion já foi feito, a gente fez em duas partes, e o de hoje também vai seguir o mesmo esquema, até para a gente dar um foco bem maior sobre o que realmente aconteceu, não ficar uma coisa muito rápida, uma pincelada. A banda que a gente vai fazer o episódio hoje é o Gentle Giant, banda icônica da história do rock progressivo, uma das mais importantes da história do gênero e que nem sempre tem um reconhecimento, assim como seus contemporâneos, dentro e fora da cena principalmente. Antes da gente falar sobre o que vai se tratar esse vídeo, peço para que vocês se inscrevam no nosso canal aí, já está aqui embaixo como vocês se inscrevem, ativem os sininhos para as notificações, não só da segunda parte desse vídeo, que também vai ser dividido em duas partes, mas também para as notificações dos outros vídeos do nosso canal também, para quem quiser ver, se informar, até para vocês entrarem certinho na hora, para saber quando é que um vídeo nosso vai ao ar. A gente vai falar sobre a carreira do Gentle Giant, sobre a história do Gentle Giant aqui nesse vídeo. Esse vídeo, o formato do Prog História, assim como o do formato do Marillion, vai ser dividido em duas partes. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a era 1970 até 1975, o grupo durou de 70 até 80. Nesse vídeo a gente vai abordar desde o disco de estreia, tudo que aconteceu desde o álbum intitulado de estreia de 1970 até o disco The Power and the Glory de 1974 e a mudança da gravadora. Aí a partir daí viria uma nova fase na carreira da banda. Mas antes da gente falar em si sobre a formação, a fundação do grupo, as gravações do primeiro álbum, a gente tem que traçar alguns antecedentes, até para contextualizar historicamente como é que o grupo foi formado, como é que a ideia de Gentle Giant surgiu. Sim, ela surgiu muito antes do álbum de estreia. Para a gente falar sobre o que aconteceu naquele álbum e o que surgiu da banda em 1970, a gente vai voltar no ano algum tempo. Vamos voltar para o final dos anos 50, mais especificamente em Portsmouth, na Inglaterra, onde vivia a família Schumann. A família Schumann que lá vivia desde o final dos anos 30, era uma família de artes, uma família composta majoritariamente pela matriarca da família, a mãe, uma bailarina, e o pai, um músico de jazz. Desse casamento nasceu, na verdade, 3 filhos a princípio. Phil, nascido em 1937, o irmão do meio, Derek, nascido em 1947, o irmão mais novo, Ray, nascido em 1949. Essa família, que já tinha um background muito importante das artes, desde novos tiveram sempre muito contato com a música, com o teatro e principalmente com manifestações culturais. Já era praticamente natural que os irmãos seguissem a carreira da música, até porque o pai era sempre um grande incentivador dos irmãos a treinarem, a estudarem música. Já no início dos anos 60, com o rock and roll vigorando ainda mais nas grandes massas, os 2 irmãos mais novos da família começaram a alimentar mais intensamente o desejo de serem músicos profissionais. O irmão mais velho, Phil, que é 10 anos mais velho que os 2 irmãos, Derek e Ray, nessa época já estava voltando do exército, onde ele tinha ficado 2 anos, desde o final dos anos 50 até o início dos anos 60, como músico profissional, como trompetista e soprista da banda do exército. Já no início dos anos 60, ele fez coro aos desejos do pai e incorporou os irmãos a escolas de música, a cursos, pequenos cursos, digamos assim, que as escolas ofereciam, as escolas inglesas de música. Nesses cursos existiam vários cursos também relacionados à arte, mas os irmãos, apesar de inicialmente terem ficado
em dúvida sobre seguir ou a carreira de atuação ou a carreira de músico, decidiram pela segunda opção, algo que era muito mais óbvio para eles, até porque o irmão mais velho e o pai eram músicos. Já no início dos anos 60, Derek e Ray entraram nessas escolas, nesses cursos musicais. Os dois tinham um talento muito gigante para composição e principalmente para música, algo que era ressaltado e salientado pelos professores. Em menos de 2 anos, já na escola em que eles começaram a aprender instrumentos, aprenderam mais de 10 instrumentos. Derek aprendeu a tocar guitarra, violão, baixo, saxofone, flauta, xilofone nessas aulas, enquanto o Ray aprendeu a tocar baixo, contrabaixo, violino, violoncelo, violões, guitarras e também xilofone. Eles faziam aula de percussão. Dado o talento dos dois irmãos, eles fizeram também uma série de apresentações colegiais, muitas delas tocando vários instrumentos. Dado ao talento que eles já tinham, o velho Phil Schumann, já no início de 1964, soube dos desejos dos irmãos mais novos em formar uma banda, mas sabendo que eles eram ainda muito novos, muito imaturos, eles não conheciam a indústria musical direito. O Phil já tinha, nesse inteirinho que os irmãos já estavam estudando música, ele já estava tocando em algumas gravações profissionais de alguns artistas, ainda que artistas underground ali da cena, mas já era uma experiência. O irmão Phil Schumann decidiu assessorar, digamos assim, eles a ajudar os irmãos mais novos a formarem uma nova banda. Os novos não tinham nem atingido a maioridade. Seria meio que o curador, ajudaria os irmãos mais novos a formar e realizar esse sonho. E já no meado de 1964, a banda The Roadrunners, com os irmãos Schumann, foi formada. Essa banda era uma banda de R&B e soul, a principal paixão dos irmãos musical naquela época. Nesses primeiros shows organizados e até agendados em barzinhos da região, conhecidos pelo próprio Phil, os dois irmãos não exerciam muito tato para agendar lugares, pelo menos nessa primeira banda ainda. Começaram a tocar músicas e covers de artistas de soul e R&B, uma série de shows, e a banda atingido um patamar até de certa forma um pouco reconhecido na cena underground ali dos bares da zona oeste assim, da Inglaterra. Em meados de 1965, a banda teve seu show visto por um dos executores da Phonogram Records, uma subsidiária da gravadora Decca Records, uma das gravadoras mais conhecidas do Reino Unido. Um desses agentes que assistiu o show deles gostou muito do som da banda e contatou o irmão mais velho, Phil Schumann, para realmente querer assinar um contrato com o grupo em si. Porém, ele encorajou 2 coisas que a banda deveria mudar. Primeiro, o seu nome, e segundo, investir em materiais autorais. Ele sentia que a banda era muito boa, mas que deveria compor realmente canções próprias. Naquela época, os irmãos já amadurecendo como músicos, até porque estavam tocando profissionalmente e principalmente vendo o que estava acontecendo na Inglaterra no meado dos anos 60, amadureceram seu gosto musical. Se antes o grupo e a influência principal dos irmãos era o R&B e o soul, naquela época tinha se mudado para a psicodelia e a música pop inglesa. Em 1966, os 3 irmãos fundaram o grupo The Simon Dupree The Big Sound, uma banda de pop inglesa. O grupo assinou com uma subsidiária da Decca Records, e já no meado daquele ano o grupo começou a realmente investir em composições mais próprias, chegando inicialmente assinou um contrato com a gravadora, com a subsidiária da gravadora, que dava-lhe os direitos de lançar 4 singles. Era muito comum no mercado nos anos 60 que os grupos ingleses lançassem singles antes dos discos, até mesmo como uma forma dos executivos testarem, digamos assim, a banda, a receptividade da banda no mercado. O grupo tinha direito a lançar 4 singles. Se nenhum deles entrasse no top 10 da parada britânica, o grupo seria dispensado e não teria nem mesmo o direito de ter um disco lançado.
Inicialmente o grupo lançou os singles entre a reta final de 1966 e o início de 1977. Os 3 primeiros singles sequer chegaram ao top 50, mas o último single lançado pela banda, a cartada final, que poderia garantir ou sacramentar a saída da banda da gravadora ou a permanência dela na mesma, foi Kites, lançado em 1967. O single surpreendentemente chegou ao topo das paradas inglesas, chegando ao top 10, garantiu a banda uma apresentação no programa Top of the Pops, clássico da TV inglesa, onde as bandas usavam para promover os singles para grande massa, porque era um programa de TV. A música garantiu a cartada de sorte do Simon Dupree and the Big Sound. Mais tarde naquele ano, a Decca resolveu de vez gravar o disco de estreia do grupo, até pelo fato do single ter se tornado um imenso sucesso. O disco Without Reservations foi lançado no final daquele ano. O disco moderadamente vendeu até bem, muito por causa do sucesso, da repercussão do single, mas a banda ainda se sentia um pouco pressionada pela gravadora a escrever novos hits. Sentia que muito da proposta original do grupo de fazer um som autêntico e sincero já estava sendo perdida pelas pressões da indústria musical. No início de 1968, Simon Dupree and the Big Sound lançou um outro single, a canção We Are the Moles. Essa música, dividida em 2 partes nos 2 lados do compacto, já apresentava uma maior maturidade dos irmãos, que começaram a querer ter o desejo de incorporar elementos da música clássica e do jazz à música pop inglesa, algo visto no mínimo como aventuroso pelos executivos daquela época. O single flopou horrores, nem mesmo chegou a entrar na parada de singles. Ao longo daquele ano a banda lançou mais alguns singles, até mesmo chegando na veia mais pop não fizeram muito barulho. E ao longo do ano de 1968 a banda já estava se sentindo muito desiludida, um pouco desestimulada. Os 3 irmãos, basicamente. A banda chegou mesmo a completar algumas turnês na Escandinávia, na Europa, no ano de 1968, inclusive com um tecladista contratado chamado Reginald Dwight, conhecido mais tarde como Elton John. Depois dessas turnês ocorrerem mais e mais, a turnê se tornou grande fonte de renda dos membros da banda. No início de 1969, após mais uma grande turnê, uma turnê relativa ter sido agendado pelos executivos da banda, os 3 irmãos Schumann acabaram perdendo a paciência, os emputeceram de vez com a gravadora. Eles sentiam que a gravadora colocava eles o tempo todo nas turnês, em execuções, em shows ao vivo, mas que nunca garantiu direitos de gravar. Os irmãos queriam gravar mais um disco, até mesmo para mostrar uma direção sonora, mostrar que eles eram algo a mais do que Kites. A banda se incomodava muito pelo rótulo de serem os One Hit Wonders, um rótulo bem inglório para se ter como músico. Mas os membros da banda foram cada vez mais ficando insatisfeitos com essa situação. Eles também acabaram foram percebendo genuinamente que o Simon Dupree and the Big Sound havia se tornado de uma ideia genuína para fazer música a um veículo de música comercial gerada por empresários e não por músicos que realmente queriam fazer uma manifestação artística genuína. A Decca resolveu suspender o contrato dos irmãos. Os irmãos inicialmente, apesar de terem ficado um pouco tristes, aquela era a única fonte de renda deles, acabaram se sentindo um pouco aliviados pelaquela situação. Finalmente a banda tinha uma definição, a banda tinha que acabar. Que os membros inicialmente ficaram tristes, mas eles acabaram aceitando a situação, até mesmo porque eles não aguentavam mais aquela indefinição toda e também queriam partir para outra. Depois de algum tempo parados, investindo, compondo mais ainda, os irmãos Schumann nutriram a ideia de formar uma nova banda, principalmente uma banda que realmente incorporasse o desejo deles de colocar elementos mais clássicos e renascentistas na música pop da época,
muito vigorada pelo rock and roll e pela música pop em si, digamos assim, misturando elas com elementos de jazz e música clássica, um conceito que eles já estavam desenvolvendo gradativamente no Simon Dupree and the Big Sound, mas que não tiveram a oportunidade de exercer lá. Já no final de 1969, os três irmãos começaram uma série de audições com músicos da região. O primeiro músico que chegou a ser contratado pelos 4 membros foi o guitarrista Gary Green, guitarrista de 19 anos, era louco por blues inglês, um grande fã de John Mayall and the Blues Bakers e Yardbirds. Ele se tornou até mesmo uma certa espécie de contraste pelo seu jeito meio rock and roll. A sua Gibson Les Paul se tornou, ironicamente, apesar da sua influência inicial, um dos elementos-chave do som do Gentle Giant. Ele também era multi-instrumentista, assim como os outros irmãos, tocava flauta, bandolim e diversos tipos de instrumentos acústicos, o que também possibilitou ainda mais a atuar a gama experimental que os irmãos ainda tinham em mente para a nova banda. Ele conseguiu um emprego no próprio novo grupo após ter sido o único músico das audições a afinar sua guitarra antes da sua audição em si. Outro músico muito conhecido que chegou a participar dessas audições foi o guitarrista Bob Welch, que mais tarde entraria no Fleetwood Mac, mas a banda continuou à procura por mais um membro, especialmente um tecladista. A banda já tinha nessa época membros para desenvolver as outras funções, mas a banda queria um tecladista. Após algumas procuras, a banda chegou ao nome de Kerry Minea, um rapaz de 21 anos que era estudante de música, inclusive, e que de vez em quando, nos fins de semana, atuava como músico na igreja de seus pais. Ele chegou ao nome de Derek Schumann, o irmão Schumann, Derek, majoritariamente pelo contrato de um amigo que sabia que ele estava procurando um tecladista. Foi uma questão só de tempo para que Derek e o Kerry acabassem se conhecendo. Apesar da personalidade bem quieta do tecladista, ele tinha muita influência de música clássica e gostava muito de música pop e rock convencional. O cara mostrou que ele era o músico ideal para entrar naquele projeto. Depois de algumas audições, o Kerry, já nessas primeiros encontros com a banda, se mostrou um membro muito útil, chegando até mesmo a arranjar já algumas das pré-composições que a banda já estava começando a desenvolver. Ele se tornaria um dos principais compositores do Gentle Giant depois disso. Nessa fase inicial, a banda já tinha um vocalista, um saxofonista, um soprista, baixista, guitarrista e um tecladista, mas ainda faltava um baterista. A banda chegou a fazer algumas audições para tentar contratar bateristas, mas nenhuma delas mostrou um baterista que realmente lhes agradasse. Durante esses primeiros meses, a banda ensaiou na casa do pai de Kerry Minea, Roger Minea, ele que era um baterista aposentado de jazz, ensaiava com a banda nos poucos ensaios que a banda fez entre 1969 e 1970, no início. Ali foram começando a surgir as composições que mais tarde entrariam no primeiro disco da banda. Nesse início era muito difícil dos 5 membros acabarem participando de ensaios muito presencialmente, muito também por causa deles morarem em áreas diferentes da Inglaterra. Os caras eram duros, não tinham muito dinheiro para se locomover, então eram raras as oportunidades que eles tinham chance de ter grana para se encontrarem juntos para ensaiar, mas nas vezes que acontecia isso, acabou acontecendo. Durante alguns desses ensaios, o nome da banda acabou vindo em mente, muito por Derek, que na época estava lendo uma série de trabalhos do autor renascentista François Rabelais. O nome Gentle Giant, gigante gentil, era uma expressão que o próprio Rabelais usava em algumas de suas obras e se tornou um nome apropriado para a banda. Muito da ideia também foi apoiada pelos demais membros, até pela espécie de
de um som gentil, um som sincero que a banda se propunha a fazer. E Giant foi dado... o nome acabou sendo inspirado pela obra do Rabelais, mas tinha uma certa conotação dentro do contexto que a banda queria propor. O Giant acabou meio que, de certa forma, fazendo alusão à quantidade de multi-instrumentalidade dos membros, fazendo com que eles se tornassem membros gigantes de uma banda gigante em termos de leque musical. Foi o nome certo, que surgiu na hora certa. E esse autor renascentista, o François Rabelais, mais tarde permearia muitos das ideias dos lançamentos futuros da banda, como a gente ainda vai ver ao cursar desse vídeo. Ao longo do ano de 1970, os 5 membros acabaram ensaiando mais ativamente. Durante essa época, o Gary Green e o Kerry Minnie acabaram se aproximando mais. Ele acabou, durante um tempo, morando numa vila junto com um amigo bem próximo da casa do Kerry, que possibilitou que os ensaios acontecessem com mais frequência, o que também ajudou com que as músicas que inicialmente estavam sendo escritas em doses mínimas ganhassem mais corpo. E praticamente durante todos esses ensaios o repertório da banda do seu primeiro disco foi escrito, foi desenvolvido. Porém a banda ainda precisava de um baterista, não dava para eles levarem o pai Roger para o estúdio. Depois de algumas poucas audições, o Phil Schumann lembrou o nome de um baterista que a banda tinha trabalhado nas sessões finais do Simon Dupree and the Big Sound, um cara chamado Martin Smith. Ele que chegou nos ensaios já com o material todo escrito, já no meado de 1970, que foi o último a entrar, acabou entrando na banda. Em outubro de 1970, o álbum de estreia de Gentle Giant chegava às lojas. O disco inteiramente escrito pela banda nos ensaios já mostrava uma banda altamente anárquica, uma proposta sonora muito diferente do grupo anterior, Simon Dupree and the Big Sound, unindo elementos do jazz, da música clássica, da música renascentista, ao rock, ao pop mais convencional, praticamente sendo fundador, sendo uma fundação do rock progressivo em si, que une todas essas influências, sem dúvida. O material do disco praticamente todo foi desenvolvido nos ensaios, com exceção da faixa da vinheta instrumental The Queen de encerramento. Todo o disco foi desenvolvido nesses ensaios. A banda chegou inclusive muito bem ensaiada. Foi durante as vésperas da gravação desse disco que a banda estabeleceu 2 elementos importantes para sua estética e para o seu som. O primeiro deles seria a criação de um mascote da banda, que seria a capa do disco. A capa do disco com a icônica foto do senhor, meio que risonho, uma foto um pouco assustadora, mas que de certa forma é engraçada, surgiu do designer de capas da gravadora Vertigo, que se tornou a gravadora que acabou tendo um interesse no grupo. Eu acabei pulando essa parte, mas eu vou recompensar agora. Na verdade, ao longo do ano de 1970, o grupo, eles tiveram algumas pelos próprios irmãos terem feito parte do Simon Dupree and the Big Sound, eles procuraram diversas gravadoras, e a Vertigo foi a única que se ofereceu para apoiar financeiramente o grupo e lançar realmente a banda, gravar o disco. Porque era a única gravadora que os irmãos já tinham tido uma oferta lá na época do Simon Dupree and the Big Sound. Eles tinham recusado, mas felizmente a gravadora não é rancorosa, não é uma canceriana. Então eles realmente aceitaram o Gentle Giant lá, de portas abertas na gravadora. A capa do icônico do senhor calvo, risonho, que seria o gigante gentil, foi desenvolvida por George Underwood, designer das capas da gravadora. Ele que era muito amigo e seria principal responsável também pelas capas do David Bowie na época. Acabou desenhando o mascote para a banda, que como uma espécie de mostrando as ideias do que seria uma capa de disco para a banda.
A banda adorou na época, quando viu aquele desenho, adorou e adotou o mascote para si. Até pela ideia um pouco ambígua e diferente, pelo que ele traz mesmo. Você olha aquela foto, é uma foto muito única, né? Eles eram uma das raras bandas de rock progressivo a ter um mascote, digamos assim. Outra questão que seria um dos principais pontos-chave do grupo, já nessa gravação, seria desenvolvida pelo produtor Tony Visconti, que também era produtor do próprio Bowie. Durante as gravações, quando a banda chegou no estúdio, inicialmente a banda tinha 3 vocalistas dentro do grupo: Phil, o Derek e o Kerry. Eles eram os únicos membros dispostos a realmente cantar as músicas, os outros atuavam como backing vocals. E durante as gravações do álbum, o Tony Visconti estabeleceu uma divisão mais específica para quais membros executariam quais vocais dentro do grupo. Inicialmente os vocais eram escolhidos de uma forma mais ou menos bem a moda caralho, digamos assim. Quem tivesse a fim de cantar, cantava aquela música. Não tinha muita questão a respeito disso. Mas o Tony Visconti, já nas gravações em estúdio, vendo muito do talento de multi-instrumentistas dos membros da banda, sugeriu essa ideia de que cada faixa de cada estilo de música prog, de cada estilo de música que a banda escrevesse ou compusesse, teria um vocalista em específico. Derek cantaria as músicas mais enérgicas, mais pesadas ou diretas assim do repertório. Phil cantaria as músicas um pouco mais jazzísticas, mais renascentistas, e Kerry Minor cantaria as músicas mais folk, mais, digamos assim, as mais calmas, mais baladas, até pela voz dele ser uma voz mais calma, mais contida que a dos outros dois. E essa divisão se tornaria uma divisão clássica, padrão em todos os discos da banda desde então, até a saída do Phil no Octopus, e até o fim do grupo em 80 no Civilian, com o Derek e com o Kerry. O Kerry cantava mais as baladas, o Derek as músicas mais pesadonas, digamos assim. Clássicos da carreira do grupo, uma das maiores estreias da história do rock progressivo. Sem dúvida, o disco é um petardo do início ao fim. O álbum já abre com Giant, uma música sensacional, uma das maiores, uma das melhores da carreira de toda a banda. Striding steps that will cover the land. He is coming, hear him coming. Depois dessa abertura muito maravilhosa, o disco já chega chutando a porta com Giant, vem Funny Ways. Essa é uma música bem que é a cara do próprio Gentle Giant. Ela seria executada em todas as turnês da banda até a turnê do Civilian de 80, até o final. Ela se tornou um clássico da carreira da banda, né? Sobreviveu ao setlist durante esse tempo todo. Essa música apresentava muito da questão, até mesmo da mudança dos instrumentos por parte da banda. Todos os membros da banda, com exceção do Mark Smith, eram multi-instrumentistas. Então a primeira parte da música é uma música orquestrada, calma, até que a segunda parte mais explosiva lá, com a entrada lá dos instrumentos mais convencionais, mostra um dos momentos mais épicos de toda a discografia, um dos momentos mais enérgicos que os fãs adoravam no concerto. Aquela música realmente se tornou um clássico realmente do repertório deles. Outros dos destaques muito importantes do disco são Alucard, que na verdade era uma música que a banda desenvolveu nos estágios como The Dracula Song, que na verdade seria uma suíte de 10 minutos dividida em 2 partes, Drácula e Isn't Quiet and Cold, a parte mais calminha assim, que acabou sendo dividida nas 2 faixas do disco. A faixa The Dracula Song acabou virando Alucard, que é Drácula ao contrário. Sem dúvida também outro dos grandes destaques do disco.
O segundo lado também não deixa por menos, Nothing at All, um épico de 9 minutos de duração, na parte final, mostrando todo o talento da banda no estúdio, já como músicos. Eles eram muito novos, deviam ter 21, 22, 23 anos em média, tirando o Phil, que era mais velho, mas que tinha um poder de improvisação e de destreza nos seus instrumentos muito grande. Essa parte final de Nothing at All, por exemplo, a parte final do solo de piano, a parte final do solo de teclado e bateria foi gravada em um take no estúdio, mostrando ainda mais a genialidade de como a banda conseguia reproduzir uma música tão virtuosa, tão complexa e tão visceral em um take no estúdio. Isso não é para todo mundo. A instrumental The Queen, que foi a última, que é uma vinheta assim de encerramento, também mostra muito bem como que a banda também, sem dúvida, até mesmo em compor material de estúdio, no último minuto era talentosa. Sem dúvida, uma estreia gigante de uma banda já gigante, pelo nome, diga-se de passagem. Still am I dreaming, feel the chill breath of fear. Depois da estreia desse primeiro disco, o Gentle Giant continuou a sua rotina de shows. A banda, já em meados de 1971, já com shows, começou a escrever também no meio da estrada, começando a ventilar as ideias já para um próximo disco. O irmão Phil Schumann, já nesse segundo disco, queria que a banda ainda soasse mais experimental, puxasse a veia mais experimental, ainda mais evidente, algo que ele sentiu que no primeiro disco, dada a produção mais convencional do Tony Visconti, algo que ficou de lado. Dessa primeira turnê da banda, nos shows, o grupo já ganhou muita repercussão, muito destaque, até mesmo na imprensa crítica da Inglaterra, pelos seus talentos como multi-instrumentistas. Algo que chocava os críticos que iam ver eles. Eles tinham um talento muito grande, muito presente, para trocar de instrumentos de uma maneira muito rápida numa mesma música, como eu já tinha falado em Funny Ways. E até 1971 a banda lançou a Queering the Taste, seu segundo disco. Esse segundo disco de fato apresentava sem dúvida uma veia muito mais experimental do que o primeiro disco. Algo que a banda conscientemente teve nas novas composições. É importante a gente salientar que a Queering the Taste, apesar de ser um disco muito experimental que a gente ouve e vê como um disco muito bem ensaiado, muito complexo, também, assim como o primeiro disco, foi desenvolvido todos os ensaios pré de estúdio. A banda em si só mesmo levou menos de 20 dias para gravar o disco nos estúdios em si mesmo. Ao longo da banda, a rotina da banda no estúdio nesse segundo disco majoritariamente demorou mais por causa da gravação dos overdubs. Esse disco possui mais de 60 instrumentos nas músicas, mostrando muito da versatilidade da banda já de cara nas novas composições. Os membros não eram difíceis de você ver num encarte, os membros tocando desde instrumentos mais convencionais como um baixo elétrico até um teremin ou um xilofone, às vezes muitos deles numa mesma música, o que alimentou ainda mais a questão experimental do grupo. Esse disco já tem uma série de clássicos e já apresentava o início das influências renascentistas e filosóficas nas letras do grupo. Já a abertura com Pantagruel's Nativity já mostra muito bem isso. A música, inspirada pelo livro Garganta e Pantagruel, do próprio François Rabelais, se tornou um dos trabalhos líricos da banda mais influenciados pelo trabalho renascentista. É algo que a banda viria a desenvolver nos discos seguintes. A música do disco, The Edge of Twilight, também mostra muito dessa questão, desse lado experimental, quase que até mesmo krautrock por parte da banda. Nessa música, além dos membros terem muito
da questão dos instrumentos em si. A parte final da música, também com as sessões de percussão dos membros da banda, em que todos os membros da banda participaram da percussão dessa música no estúdio, arranjada pelo Kerry Minner e pelo baterista Martin Smith lá numa das sessões de improvisação, se tornou um dos pontos altos da gravação, mostrando o quão eclético, quão anárquico sonoramente o Gentle Giant poderia ser. E detalhe, essa sessão da percussão nessa música Edge of Twilight foi inteiramente improvisada em estúdio. Foi a única parte da gravação mesmo em que a banda não tinha pré-escrito antes de realmente ir para o estúdio para gravar a faixa em si. O destaque do disco fica para The House, The Street, The Room, outra faixa desse primeiro lado do disco. Essa música é uma música, de certa forma, muito influenciada pelo R&B, ela meio que ecoa até mesmo pela linha de baixo, o R&B e as gravações dos discos anteriores, etc. A partir desse primeiro disco, da questão do R&B e até mesmo das influências mais jazzísticas e prog, até mesmo com influências bem nítidas do rock and roll, digamos assim, já nessa música já são bem nítidos, sem dúvida um dos pontos altos da gravação. O lado B também não deixa por menos, excelentes músicas como Black Cat, Plain Truth também fazem parte desse álbum, que sem dúvida é um descasso, não deve nada para o álbum de estreia. Esse segundo disco, apesar de ter essa veia muito mais experimental, estabeleceu de certa forma uma certa dominância dos músicos nos seus instrumentos básicos. Todos os membros da banda eram multi-instrumentistas, um fato, mas que eles acabaram adotando ao longo dos anos instrumentos que eles seriam os principais mesmo. E nesse disco, algo que não foi tão estabelecido no disco de estreia, mas nesse disco passou a ser estabelecido. O Ray passou a ser mais o baixista também. O Derek acabou sendo o vocalista principal da grande parte das músicas, com o Phil e com o Kerry cantando ocasionalmente, claro. E o Gary na guitarra, o Kerry também nos teclados, que teve uma função gigante como arranjador das músicas. Ele era meio que o finalizador das faixas em estúdio. E o Martin Smith na bateria também, completando assim meio que de certa forma o que era o básico da banda, fora os talentos deles como multi-instrumentistas e arranjadores, o que ficou ainda mais evidente nesse disco. Depois da gravação do Queering the Taste, a banda, que naquela altura era de certa forma um pouco popular na Inglaterra, mas não tanto, começou a ter sua popularidade aumentada. O disco foi o primeiro do grupo a alcançar já o top 30 da parada inglesa quando foi lançado, já mostrando o Gentle Giant como uma das grandes bandas daquela cena progressiva que ainda era nascente no Reino Unido em 1971. Ao longo, já que o disco teve um sucesso maior do que o álbum de estreia, isso permitiu com que as turnês do grupo ficassem maiores, digamos assim, em termos de data e até mesmo em aumento de público. A banda, os jovens, os fãs, os interessados pelo rock progressivo, não só na Inglaterra, como no resto da Europa, já estavam começando a conhecer o que era o Gentle Giant. Dados de 1971, já no final dessa turnê, o baterista Martin Smith acabou anunciando a sua saída da banda. Ele se sentia bem inferior aos demais membros, muito por causa dele até mesmo não ser um hiper multi-instrumentista. Os membros acabaram, durante o estúdio, cada membro tinha um papel muito de liderança nas composições, nos arranjos das músicas, apesar da banda já ter os principais compositores. E o próprio Martin Smith, ele se sentia inferior aos demais, porque ele, por ter sido até mesmo que o último a entrar na banda, ele era meio que o pau mandado, fazia o que os outros mandavam, não tinha uma voz ativa em nada. E ele, algo que sem dúvida frustrava o baterista. Porém, já no final de 1971, a banda rapidamente arrumou um substituto para ele.
o músico Malcolm Mortimer, já conhecido também da região, que já tinha tido uma banda chamada Scratch, que tinha aberto um show do próprio Gentle Giant alguns meses antes, se tornou o baterista da banda. Já com esse novo baterista, a banda rapidamente terminou a turnê do White Queer in the Taste e começou a ventilar as ideias do que seria o seu próximo álbum de estúdio. Os membros da banda, já nessa primeira reunião em estúdio, a banda quis já estabelecer que o novo álbum seria um álbum duplo conceitual, algo que em 1971 não era tão na moda, mas que já tinham álbuns que já tinham discos conhecidos com essa ideia, como Tommy, do The Who. Algumas das reuniões, a banda que manteve ainda a ideia do álbum conceitual, estava ainda muito em dúvida sobre qual álbum eles iriam fazer, sobre qual disco eles iriam escolher para gravar e para adaptar como um álbum conceitual. Realmente, Carrie Minier, tecladista da banda, sugeriu que a banda trabalhasse em cima da obra Childhood's End, do autor Arthur C. Clarke. O próprio C. Clarke inspiraria 2 clássicos do prog lançados no ano seguinte, de 1972, Watcher of the Skies, do Genesis, e Childhood's End, do Pink Floyd. Mas a banda, depois de ler algumas das sinopses e alguns dos capítulos do livro, achou que a história não seria ideal o suficiente. E até que Phil Schumann também sugeriu com que a banda, até mesmo baseado nas questões renascentistas, mais filosóficas, que os membros estavam começando a adotar nas letras, como em Pantagruel's Nativity, que eu já tinha falado antes, sugeriu que a banda escolhesse um tema mais humano para ser o conceito do disco e não se baseasse em histórias. Até que um dos membros da banda, o Ray Schumann, com uma ajuda lá do Derek, veio com a história de fazer uma espécie de um álbum conceitual contando a história de 3 amigos que eram muito reunidos durante a infância, mas que se separaram devido às circunstâncias da vida e que depois vão para profissões e áreas diferentes, se separam e depois se reúnem para ver o que eles mudaram nas suas vidas e o que eles tinham em comum depois de tanto tempo separados. Essa ideia muito rudimentar a início acabou sendo aceita pelos membros da banda depois de alguns ajustes na história. Inicialmente, quando a banda apresentou a ideia do álbum conceitual para a gravadora, eles gostaram até, eles acharam interessante que a banda, que era muito diversa, digamos assim, liricamente, apresentasse um projeto de um tema lírico para um disco todo. Depois de poucas reuniões, o projeto do álbum foi aceito, porém algo importante não foi dito pelo Giant para a gravadora nessa reunião, que o disco seria duplo, que a ideia do álbum seria um álbum duplo, e a banda começou a compor o projeto em si, com o álbum conceitual, com as faixas, com algumas vinhetas instrumentais. A ideia era de um disco duplo, até que no meio do processo, a Vertigo, querendo saber como é que andava o processo da gravação, da composição do disco, acabou descobrindo que a ideia da banda era de um álbum duplo, e a gravadora disse: não vai ter disco duplo nenhum, a gente apoia a ideia de vocês fazerem um álbum conceitual, mas um álbum conceitual simples. A banda, que já tinha escrito material suficiente para um álbum e meio, já estava praticamente completando, né, incluindo as vinhetas instrumentais, o que seria o disco, teve que recomeçar praticamente boa parte do processo. A banda teve muita dificuldade em descartar alguns dos materiais, já que eles sentiam que o projeto tinha musicalmente momentos muito bons que não podiam ser jogados fora, até já que o álbum já viria a ser um disco simples. Depois disso, a banda, o tecladista Carrie Minier sugeriu à banda que eles mudassem, que eles arrumassem uma maneira de diminuir a quantidade de material que eles já tinham escrito para um álbum simples.
A ideia sugerida pelo próprio Miner era pegar as melodias das faixas que eles consideravam mais fortes e juntar com as faixas que eles tinham melhores letras, que tinham as letras mais essenciais para a história. A banda completou algumas das letras ali da história também durante os próximos meses no estúdio. Sim, Three Friends acabou surgindo. A ideia... Three Friends acabou sendo o primeiro álbum, digamos assim, da banda que foi escrito e gravado em estúdio. A banda antes já chegava já no estúdio só para gravar, mas a banda passou a, nesse álbum, adotar o estúdio também como uma espécie de experimento para composição, o que permitiu com que, a partir de todos os discos desde então, seriam gravados dessa maneira, da própria discografia do grupo. Three Friends, lançado no início de 1972, sem dúvida mostra não só um dos melhores trabalhos da carreira da banda, mas como um dos melhores álbuns conceituais da história do prog. O disco apresenta o conceito de 3 amigos que foram separados, que eram unidos na infância, mas que acabaram sendo, ao longo da vida, acabaram indo para caminhos diferentes, separados, e acabam se reencontrando no final do disco, para analisar o que eles tinham ainda de comum na amizade deles e o que eles tinham mudado desde a época em que se conheciam no colegial. O álbum, sem dúvida, apresentava uma banda, ainda que musicalmente bem mais madura, já se percebe-se isso nas faixas. Era uma banda, sem dúvida, madura, muito musicalmente mais experiente, até mesmo nas gravações, nas técnicas de estúdio. Musicalmente é um dos melhores álbuns, não só da carreira da banda, mas também do próprio rock progressivo em si, dos álbuns conceituais. Ele é um disco que imprime muita simplicidade, é um disco simples, possui só 6 músicas. Das 15 músicas que a banda tinha lá escrito, eles diminuíram o conceito para 6. Muitíssimo bem, obrigado, já que quando a gente ouve o Three Friends original, a gente sente que não tinha nada que acrescentar ali, sabe? O disco é um disco relativamente curto para ser um disco conceitual, mas um disco redondo, exato, ao mesmo tempo. A banda, durante o período de composição, de gravação ali, acabou conciliando isso muito bem. Esse disco possui alguns dos momentos mais memoráveis de toda a discografia do grupo. School Days, que sem dúvida é uma das melhores músicas do disco, apresenta sem dúvida muito bem a história musicalmente, uma das faixas mais interessantes dessa gravação inteira. Ela inclusive tem a participação do irmão mais novo dos irmãos Schumann, Calvin Schumann, que eu não tinha mencionado, mas que participou da gravação, fazendo algumas falas assim, que eles precisavam de uma voz jovem meio que para narração de algumas partes da música, e ele acabou servindo para isso. Outra música que sem dúvida é um dos destaques do disco é a faixa Peel the Paint. Essa é um dos momentos mais enérgicos, mais conhecidos do disco, que se tornaria também um clássico dos shows da banda ao vivo. Apresentou uma história bem interessante. O guitarrista Gary Green, para escrever as bases de guitarra e o solo dessa música, ele queria um efeito sonoro na guitarra, um efeito de um pedal chamado Echoplex no seu instrumento. Ele tinha, na verdade, visto esse efeito em um show de um grupo, procurar músicos na Inglaterra que tivessem esse pedal, que era um pedal de nova geração na época, mas que acabou não encontrando nenhum, até que seu irmão Jeff Green, que era roadie da banda Soft Machine, descobriu que o tecladista Mike Ratledge, tecladista do Soft Machine, tinha um pedal desse, que ele frequentemente usava em alguns dos shows da banda, e acabou pegando emprestado da banda, sem a banda saber, no próprio estúdio da banda, o pedal, e emprestou para o irmão para ele gravar as bases e o solo de guitarra. A parte de guitarra de School Days teve que ser gravada praticamente em um dia por causa disso.
até para que o próprio Gary Green tivesse tempo de devolver o pedal para o irmão, para que o Mike Ratledge, que faria um show com o pedal naquela noite, na noite da gravação, não desse nem falta dele, para que o irmão também não se encrencasse. Uma história que por muito pouco não acabou em demissão aí também, sem dúvida um dos grandes destaques também da gravação. As músicas apresentavam uma influência mais renascentista, mais clássica, assim, digamos, da banda. Mr. Class and Quality, a abertura também com o prólogo sensacional, a faixa de encerramento que reúne os três amigos. Sem dúvida, Three Friends representou não só um passo comercial, um passo artístico muito grande na carreira da banda, mas também comercial. Esse disco conseguiu chegar ao top 20 da parada inglesa, um feito que a Queer in the Taste não tinha tido até então, ao longo das poucas gravações ali que a banda tinha feito. A banda já estava galgando um degrau que eles alcançariam bem mais o topo mais à frente, mas ainda a gente vai falar sobre isso. O disco acabou sendo promovido com uma turnê que acabou tendo uma pequena pausa no início em meados de abril de 72, quando o baterista Malcolm Mortimer acabou sofrendo um acidente de motocicleta. A banda substituiu ele inicialmente para as datas com o baterista John Evers. Inicialmente a banda chegou a convidar o próprio Malcolm para voltar ao grupo depois que ele já tivesse recuperado, mas ele acabou não querendo, com a vaga ficando pro John Evers permanentemente. Inicialmente a banda chegou mesmo a cogitar o John que seria um músico até substituto, seria na verdade um músico tapa-buraco ali para terminar a turnê. A banda queria, na verdade, depois era contratar o baterista Clive Bunker, recém-saído do Jethro Tull, para tocar na banda, mas ele acabou não recusando a proposta e realmente pedindo que a banda ficasse com John Evers, que era amigo pessoal seu e que naquela época ele acabou sabendo por um acaso que ele era o baterista substituto que a banda pretendia tirar para que o Clive entrasse. E a banda acabou, de certa forma, aceitando a proposta, a ideia do Clive, até pelo fato do John Evers ser multi-instrumentista. Ele tocava outros instrumentos também, como bandolim, violão, xilofone, teremin. Em 1972 o grupo voltou a estúdio, já com o novo baterista John Evers permanentemente instalado ali, já no seu posto, e começou as gravações do que seria mais um álbum. Inicialmente a ideia do próximo álbum, sugerida pelo próprio Phil Schumann, seria fazer mais um álbum conceitual, porém o saxofonista, o soprista, não tinha ideia do que seria o conceito dessa vez, algo que os membros da banda acabaram pensando. Inicialmente a ideia seria escrever 8 peças musicais que relatariam o dia a dia dos membros da banda. Inicialmente a banda chegou até mesmo a escrever bases musicais para essas 8 faixas, mas que acabou não dando muito certo. A banda inicialmente chegou a escrever bases musicais para essas 8 músicas, e durante o meio do processo os membros da banda decidiram que não era melhor fazer um disco conceitual. A banda inicialmente, já nesse processo de escrita, já tinha decidido até mesmo o nome do disco, Octo Opus, 8 peças em latim, que representaria as 8 peças musicais do álbum, que seria o disco que falaria do dia a dia da banda e dos membros, dividido lá nas 8 peças musicais. A banda acabou abandonando o conceito no meio, por sentir que musicalmente ele conceitualmente era um conceito muito pobre, digamos assim. A banda gostou do título Octo Opus, 8 peças, e decidiu manter o conceito de 8 músicas no álbum, mas obviamente sendo faixas independentes de suas próprias influências e por aí vai. Esse álbum, durante a gravação do que seria Octopus, que acabou tendo o seu nome escolhido mais como
pelo fato da banda gostar da chave do nome Octo Opus, e até mesmo como uma espécie de duplo sentido com a palavra octopus, polvo em inglês, já que essa era uma das capas que a banda já vinha considerando ali com a gravadora para o novo projeto. Do álbum, a banda incorporou muito das influências literárias que eles já vinham gradativamente tendo nos discos anteriores. O tecladista Kerry Minea disse em uma entrevista em 1975 que Octopus é o disco mais literário da carreira do grupo, e ele de certa forma tinha razão. A banda, sem dúvida, durante as gravações desse disco estava muito influenciada pelos trabalhos do próprio Rabelais e dos próprios pensadores e psiquiatras, psicólogos psiquiatras R.D. Laing e Albert Camus, algo que se influenciou diretamente nas faixas. Octopus, que acabou sendo gravado em um pouco mais de 2 semanas em si no estúdio, sem dúvida, quando foi lançado no final de 1972, se tornou um dos discos mais conhecidos do grupo. O disco chegou ao top 15 da parada inglesa, ficando no 12º lugar, sendo um dos lançamentos mais vendidos até nessa virada de 7.2 para 7.3. Sem dúvida, o disco apresentava algumas das influências literárias da banda mais presentes. O tecladista Kerry Minea, sem dúvida, ele teve grande parte de responsabilidade nisso. E a proeza de escrever 6 músicas inteiras para o disco. Dessas 6, 4 acabaram entrando para o álbum final. E sem dúvida se tornaria o álbum, sem dúvida, um dos discos que ele mais teve dominância assim, instrumental na carreira da banda. As outras 2 músicas que não entraram no Octopus entrariam no disco seguinte, mas isso é papo para mais para frente. Esse que sem dúvida se tornou um dos discos mais literários assim da carreira da banda, mostrou algumas dessas influências mais presentes nas letras, já da faixa de abertura The Adventure of Panurge, sem dúvida inspirada novamente pelo trabalho do François Rabelais. Outra música que também, sem dúvida, mostrou uma influência bem literária por parte da banda foi a faixa Knots. Essa é uma música Essa é uma das músicas mais experimentais da carreira da banda, que inclusive apresentou, sem dúvida, até mesmo a questão das vozes da banda, que uma das marcas registradas do seu som, a polifonia lá das vozes do grupo, que se tornaria, sem dúvida, os backing vocals do próprio Gentle Giant, sem dúvida, são uma das marcas registradas do conjunto. E algo que ficou muito evidente também nessa música, que sem dúvida é um dos maiores clássicos, não só do álbum, mas da própria carreira da banda, sem dúvida. Dessas 2 músicas, o álbum possui outros ótimos, excelentes destaques. Todas as músicas são muito incríveis mesmo. A Cry for Everyone, que também foi bastante inspirada nessa questão lírica, também dessa vez do Albert Camus, uma composição do Ray Schumann. Outras das músicas também, como Think With Me With Kindness, essa é uma música do lado B, também uma composição do próprio Kerry Minea, que a banda toda arranjou. Com River, também um dos encerramentos mais apoteóticos também do disco, uma composição do próprio Ray com a participação do Kerry. No fim, o projeto, a proposta inicial dos rapazes, do The Boys in the Band, que seria o título inicialmente original do conceito que a banda estava propondo do disco conceitual com as 8 faixas dos rapazes na banda, acabou sendo limitada a uma instrumental, a faixa homônima do início do lado B, uma excelente instrumental. Octopus, sem dúvida, além de representar um grande passo no sucesso comercial, na repercussão comercial deles
no Reino Unido, sem dúvida se tornou um dos clássicos da discografia. Canções desse álbum seriam executadas frequentemente, praticamente em todas as turnês da banda. Inclusive a banda nas últimas turnês reservava uma parte dos shows até mesmo para tocar um medley para mostrar o quão a importância que o Octopus teve na carreira do grupo como um todo, sem dúvida. Porém, logo depois do fim da turnê de Octopus, a banda, que embarcou logo numa turnê que começou um pouco antes da banda parar para a gravação, mas que retomou ao longo, logo depois do fim dela, da gravação e do lançamento do disco. A banda, durante essa turnê, aconteceu um dos incidentes mais conhecidos da carreira da banda. A banda que estava para fazer um show no Hollywood Bowl, na famosa casa de shows nos Estados Unidos, teve um show. Na verdade, esse show teria sido marcado como co-headliners. O próprio Gentle Giant abriria o show para os rapazes do Black Sabbath. E cá entre nós que conhecemos as duas bandas, nós sabemos que são bandas bem distintas musicalmente, isso para dizer o mínimo. Ou seja, a pessoa que marcou esse show tinha uma sensibilidade de um hipopótamo, que sabia que provavelmente os públicos das duas bandas eram públicos totalmente distintos, e a merda estava feita, sem dúvida. Não tardou que o Gentle Giant, a banda que abriria o show, já enfrentasse problemas com a plateia pouquíssimo receptiva, para dizer o mínimo, do Sabbath. A coisa piorou quando alguns dos membros da plateia que estavam ali para assistir o próprio Black Sabbath jogou uma bomba, de certa forma, no palco, uma bombinha no palco, algo que quase inclusive acertou a bateria do John Evers. Foi nesse momento que o soprista da banda, Phil Schumann, foi até o microfone e tratou de tirar satisfações com a plateia, pedindo para que os membros da plateia respeitassem a banda, inclusive xingando alguns dos membros da plateia, algo ancorado inclusive pelo seu irmão Derek. Inclusive um dos membros chegou até mesmo a tentar invadir o palco, com dois dos irmãos, o próprio Derek e o Ray, expulsando o espectador do Sabbath às vias de fato. Inclusive esse momento foi registrado num bootleg, a banda está se preparando para tocar Funny Ways e o fã lá invade o palco e jogam a bomba. Foi sem dúvida uma confusão, mas a banda acabou felizmente conseguindo terminar aquele show. Esse foi um evento sem dúvida isolado da própria turnê, um dos mais irônicos e engraçados da história da banda. Acabou sendo um evento de certa forma isolado da turnê, já que essa foi a primeira turnê em que o próprio Gentle Giant foi headliner de praticamente todas as datas que eles tocaram. Acabou sem dúvida rendendo um dos momentos mais hilários da carreira da banda. No fim dessa turnê, a banda recebeu um baque. Mais uma saída estava a acontecer entre um dos membros da banda. Porém, dessa vez não era nenhum baterista, mas sim o irmão mais velho de Derek e Ray, Phil Schumann, um dos fundadores, um dos idealizadores da banda, estava pedindo a sua saída. Ele anunciou a sua saída já no fim da turnê. Ele, já por volta de 1973, estava com mais de 30 anos, uma mulher e um filho, e queria se dedicar mais à família. Ele sentia que de início o próprio Gentle Giant não seria uma banda que faria tantos shows, e ele conseguiria conciliar a questão familiar com a questão musical da estrada, mas não tardou para que isso começasse a afetar conforme a banda foi tendo mais e mais sucesso. Inicialmente os dois irmãos ficaram muito em baque com a saída deles, já que eles viam o Phil como uma figura fundamental para criativamente para a banda. E de certa forma eles estavam certos, ele era mesmo, mas que acabou. Mas o Phil tinha plena consciência de que o grupo poderia continuar sem eles, e com os irmãos e o Kerry na liderança musical da banda. De certa forma ele também estava certo, de certa forma ele realmente esteve certo.
e o Gentle Giant continuaria sem ele como um quinteto. Partes dos instrumentos de sopro acabou sendo incorporados pelo irmão mais novo de Phil, o irmão mais novo, o Ray, que passaria a tocar alguns clarinetes, trompetes, junto com o Derek nos shows subsequentes, quando precisava nas músicas. Um pouco ainda abalados pela saída do próprio Ray, a banda meio que ainda digerindo tudo isso, acabou entrando em estúdio para gravar o que seria mais um álbum. Dessa vez, esse novo álbum, dessa vez a banda de fato voltaria à ideia de mais um disco conceitual, mas dessa vez se baseando num preceito de uma casa de vidro, como uma analogia para julgamento, para a hipocrisia humana, algo que era muito relatado nos livros do psicólogo R.D. Laing, que eu já tinha mencionado, que inspirou Knots em Octopus. Telhados nas casas de vidro, poxa, você também tem uma, se tornaria o mote principal desse próximo álbum, que trataria de temas mais humanos, das relações humanas e de como a psicologia via a questão da hipocrisia e do julgamento alheio que é humano que as pessoas fazem. Esse álbum resultante, o álbum resultante com esse conceito, In a Glass House, foi lançado no final do segundo semestre de 1973. A banda, já durante a gravação desse disco, passou até mesmo mais tempo em estúdio, até para refinar as composições, principalmente a parte lírica das músicas, que apresentavam ainda mais esse conceito literário mais humanista, não era muito baseado em histórias como antigamente, era uma questão mais humanista. Até mesmo a banda sentiu dificuldades no início pela ausência do Phil em estúdio. Ele era uma figura muito importante, até para evitar conflitos, mas que ao longo da gravação a banda soube lidar muito bem com essa diversidade, e sem dúvida entregou o que eu considero um dos seus melhores discos, para mim um dos 5 melhores álbuns da carreira da banda. Um disco mais, digamos assim, muito mais adulto também, de certa forma. Já abre com um clássico, The Runaway, que sem dúvida é uma das maiores canções da carreira do próprio grupo, uma das mais conhecidas, um clássico também dos shows ao vivo. Essa que sem dúvida se tornou a primeira canção que a banda escreveu sem o Phil Schumann, e que sem dúvida era meio que a porta de abertura já para o novo disco, para uma nova fase que ali a banda enfrentaria sem o seu fundador. Temos também Way of Life, sem dúvida um épico de 8 minutos que se encerra o primeiro lado do álbum. Experience, o segundo clássico desse disco, que seriam presenças obrigatórias em shows da banda, também foi escrita e gravada durante esse álbum, faz parte do disco. Experience também, que é uma outra faixa que sem dúvida é um dos clássicos dos shows da banda, também é desse disco, e sem dúvida um dos maiores destaques da gravação também. A própria faixa título, In a Glass House, que encerra o disco com um conceito muito bem, sem dúvida um dos melhores álbuns deles. In a Glass House também manteve-se no top 15 da parada inglesa, que mostra com que a banda manteve uma estabilidade, ainda que comercial, na Europa, na Inglaterra, com esse disco. A banda não sofreu tanto. Duas das músicas desse álbum, que o Carey, na verdade, tinha escrito por Octopus e foram rejeitadas, Animate Luleb e A Reunion, que o Carey tinha escrito por Octopus, foram reaproveitadas para a gravação do In a Glass House, já que a banda, durante a parte inicial do disco, sofreu muito com o writer's block, bloqueio criativo por parte dos irmãos, até um pouco abalados pela saída do Phil, se a banda deveria continuar ou não. Acabaram reaproveitando duas das músicas do Carey para esse disco, sem dúvida que acabaram casando muito bem nesse álbum, que sem dúvida é um dos melhores da discografia da banda e que representou
uma das fases de ouro da banda musicalmente, criativamente. Logo depois do lançamento do In a Glass House, o disco que foi promovido com uma turnê, assim que foi promovido com uma turnê até um pouco maior do que as outras, até pela saída do próprio Phil. A banda, ao longo do ano de 1974, começou a ver os problemas sociais que enfrentavam. A Inglaterra já não era mais a mesma dos anos 60. As coisas socialmente já haviam mudado muito. Isso sem contar que no mundo já estavam ocorrendo movimentos de contracultura sobre os direitos civis dos negros, movimentos das mulheres, movimentos feministas. E nos Estados Unidos já estava estourando o que seria o caso Watergate, que seria o caso da renúncia do presidente Richard Nixon, o caso de espionagem Watergate. Tudo isso acabou sendo um contexto social muito importante para que a banda começasse a compor músicas mais politizadas, que seria o seu próximo álbum de estúdio. A banda, que acabou adotando essas influências, vendo essas influências, acabou se inspirando até mesmo na relação deles com a gravadora, a Vertigo, em que muitas das vezes a relação de poder direto eles tinham dentro da gravadora, porque eles eram contratados da gravadora, mas muitas das questões, até mesmo que eu citei da questão dos discos conceituais, dos vetos e etc., eram decisões da gravadora, não eram decisões deles, e eles tinham que acatar, ou seja, era uma coisa de manda quem pode, obedece quem tem juízo. E todas essas questões dos conflitos de poder e de submissão a esse poder se permeariam todo esse contexto lírico que a banda já estava começando a desenvolver ao longo de 1974, logo depois do fim da turnê do In a Glass House. Todo esse contexto permearia o conceito principal para o próximo álbum de estúdio da banda, que seria o seu sexto. O grupo manteve novamente a ideia de um disco conceitual, dessa vez falando sobre a história de um militante que resolve se rebelar contra as autoridades de um poder, e ao se rebelar e conseguir derrubar esse poder e conseguir assumir o lugar desse poder, ao invés de tornar o mundo um lugar mais justo e melhor que ele sempre quis, se torna tudo aquilo que ele jura combater. Uma história de abuso de poder e abuso social, muito das questões. Uma história completa que fala sobre abuso de poder, do poder e da glória, e de como eles se influenciam nas pessoas. O disco resultante, The Power and the Glory, foi lançado no final de 1974, no final de setembro de 1974. O disco, sem dúvida, apresentava uma espécie de encerramento dessa primeira parte, desse primeiro capítulo da carreira da banda, em todos os sentidos. O álbum mais politizado da carreira da banda, ainda que politizados com toques literários, sem dúvida apresentava musicalmente uma banda muito, muito madura, muito diferente, que acabou se evoluindo ao longo dos discos. O álbum já abre com um clássico da carreira do próprio grupo, Proclamation, uma das suas músicas mais conhecidas, mais tocadas em shows, que sem dúvida é um dos maiores destaques dessa gravação. And there must be no change. It can change. It can stay the same. I will say, I will make my claim. Hell, 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 hell. Os destaques da discografia também, sem dúvida, fazem parte desse álbum. A faixa So Sincere, também sem dúvida uma das músicas mais conhecidas, mais tocadas também nos shows do grupo, também é uma outra música desse disco como um todo. Que fez. A faixa Playing the Game, essa a primeira música, a primeira gravação de estúdio da banda, que apresentava o desenvolvimento do shoeberry, um instrumento próprio criado pelo Derek Schumann, uma espécie de ukulele ligado a um amplificador, um experimento que ele conseguiu fazer com um amigo dele que era
formado em eletrônica ao longo da turnê do disco Octopus em 1972. Ele já executava esse instrumento ao vivo, mas em estúdio demorou para fazer a sua estreia, e fez a sua estreia em Playing the Game, uma das melhores músicas do disco. Tem uma vibe até um pouco meio prog pop, uma coisa meio new wave, muito pelos sintetizadores também. Entre alguns dos outros destaques também tá a faixa No God's a Man, também do segundo lado da gravação. Originalmente a faixa The Power and the Glory, que seria o single do disco, acabou não entrando no álbum. Uma faixa excelente, mas que também tinha uma veia um pouco mais hard rock, mais pop, um pouco diferente do resto do disco, mas ainda uma música muito boa. Acabou sendo lançada em single e não entrou no disco. E eu já uso esse fato já para contar o que aconteceria com a banda na virada de 74 do início de 1975. Em 1975, o Gentle Giant, depois de 5 anos na Vertigo, decidiu sair da gravadora. Entre alguns dos principais impasses que incomodavam a banda eram as principais influências diretas nos seus álbuns, especialmente alguns de seus últimos, em que a banda praticamente pressionava o grupo para ter um desempenho comercial maior, principalmente no mercado de singles, obrigando até mesmo a banda a escrever um single, a faixa The Power and the Glory, no último álbum. Esse álbum a banda muito a contragosto fez, mas acabou resultando numa faixa relativamente boa, mas não era algo que criativamente eles estavam a fim de fazer. Eles sentiam também que a gravadora interferia muito nos seus álbuns, muitas vezes interferindo e mudando as ideias quase que inteiras que a banda já tinha desenvolvendo. Lembrando lá do caso do Three Friends, que eles vetaram a ideia do disco duplo e etc. Então eles sentiam uma relação um pouco abusiva, uma relação quase que como comercial por parte da banda. A decisão veio quase como um choque para a gravadora, já que esse último álbum, The Power and the Glory, representava um dos maiores investimentos musicais por parte da gravadora. O disco, a banda passou mais tempo em estúdio também, e o percentual de lucro que a gravadora passou a querer ter sobre os lançamentos da banda, principalmente quando eles começaram a ser mais bem sucedidos comercialmente na Inglaterra. O The Power and the Glory tinha alcançado o top 10 da parada britânica, algo que fez com que a gravadora exigisse com que o grupo desse uma comissão maior para a gravadora em si, em termos de venda, algo que os membros se recusaram. E em 1975 a banda trocou a Vertigo pela Chrysalis Records. Era uma gravadora bastante conhecida, tinha artistas bem renomados no seu catálogo, como Jethro Tull, por exemplo. Ao longo do ano, a banda já se instalaria na nova gravadora e já começaria as gravações do que seria mais um álbum de estúdio. Isso já é um papo para o vídeo de semana que vem. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham aproveitado muito. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, se inscrevam, ativem as notificações, ativem a gente nas redes sociais para mais informações, para saber tudo sobre o mundo prog. Um abraço, até o vídeo de semana que vem. Tchau, tchau.